Quem foi que disse que gótico não sabe amar? Na verdade é porque a pessoa é gótica que ela ama muito. E é sobre isso que vamos conversar hoje no conto Eleonora, de Edgar Allan Poe, para mais um vídeo do nosso projeto aqui do Luago nos Livros Dissecando Poe. Estão gostando? Espero que sim. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Eleonora, conto esse que foi publicado em 1841 e se inicia da seguinte forma. Venho de uma raça notória por sua imaginação vigorosa e ardente temperamento passional. Isso faz muito sentido com todo esse conto porque temos mais uma vez um narrador extremamente apaixonado pela pessoa amada. E essa pessoa amada casualmente é a sua prima também. Isso, de novo, tem muito a ver com a história do próprio Edgar Allan Poe, que se apaixonou e se casou pela própria prima. E esse é um conto que é basicamente um monólogo extremamente romântico e nada aterrorizante. Aqui em Eleonora, o Poe ele quebra totalmente a expectativa do leitor esperando alguma coisa sobrenatural, alguma coisa grotesca, alguma coisa de morte, de terror realmente, e você não encontra nada. Com exceção de um finalzinho que é discutível se aquilo é terror, se aquilo é sobrenatural ou não, e vamos conversar nesse vídeo sobre isso. Mas esse é um conto romântico, o protagonista ama demais e ele gasta a maior parte do tempo descrevendo seu romance com a prima. É tudo muito lindo, é tudo muito belo, muito colorido. O vale que eles moram se chama Vale da Relva Multicor. Olha só, nenhum gótico mora numa relva multicor. O gótico mora na relva preto e branco, escala de cinza. Mas ele e a Eleonora moram no Vale da Relva multicor, com passarinhos cantando, com riachos, uma nuvem de lá flutuou majestosa em vermelho e dourado, pairando pacífica sobre nós. O gramado se tornou mais verde, margaridas floriam. É tudo muito colorido, muito abundante, muito feliz e muito perfeito. E esse romance vai durar algumas páginas. Na verdade, o conto todo vai durar algumas páginas, é bem curtinho. Mas a Eleonora vai sofrer uma doença e vai morrer. Claro, teremos que ter alguma coisa de trágica nesse conto, mas ainda assim é um conto extremamente romântico, tá? No leito de morte de Eleonora, nosso protagonista jura por Deus e o mundo, convoquei o poderoso rei do universo e jura nos pés de Eleonora, sucumbindo à sua doença, de que nunca mais vai se apaixonar e vai se casar com outra mulher na vida, porque ele só tem olhos para Eleonora. Eleonora é a alma gêmea dele, é a esposa perfeita e ele não quer se casar com nenhuma outra pessoa. E é isso que ele vai prometer. Eleonora vai morrer dessa doença, ele vai ficar muito triste, ele vai se mudar e ele eventualmente vai conhecer uma nova mulher pelo qual ele vai se apaixonar. Ele fica um pouco relutante com isso, afinal ele prometeu para Deus e o mundo que nunca ia se casar com outra pessoa, mas ele se casa com essa nova moça sim no fim do conto. Aí, eu já estamos no fim do conto, tô falando que é pequeno. Qual é o nome da moça? Ermengarde. É a nova moça. Casando agora com a Ermengarde, ele fica meio temeroso com a maldição que ele colocou em si mesmo, porque ele prometeu que ele nunca casaria com outra pessoa ou algo de muito ruim aconteceria, que é tão ruim que ele nem coloca aqui no texto. E o conto termina da seguinte forma: e uma vez, apenas uma vez, no silêncio da noite, ouvi pela treliça da janela os suaves suspiros que haviam me abandonado, e em seguida, uma voz familiar e doce me disse: durma em paz, pois o espírito do amor reinou, e obrigando-o em seu apaixonado coração, que esta se chama Ermengarde, está absolvido, por razões que lhe serão reveladas no céu, das promessas feitas a Eleonora. E o conto termina assim, sugerindo que o protagonista viu o espírito da Eleonora, sua antiga esposa, absolvendo de sua promessa. Por que eu digo sugerindo? Porque, novamente, nós temos um protagonista que diz que ele é um pouco louco. Muitos já me tomaram por louco, mas a questão permanece sem resposta. Se a loucura representa ou não uma inteligência superior, se muito do que é glorioso, se tudo que é profundo, não advém de uma doença do pensamento, de temperamentos mentais, exaltados em detrimento do intelecto comum. Isso também é lá no início do conto. O nosso protagonista já sugere que as coisas que ele vai descrever ali estão sem respostas e que pessoas disseram que ele era louco por causa disso. Porque lá no fim ele vê o espírito de Eleonora absolvendo ele dessa sentença. E de novo, o narrador é o protagonista, então podemos assumir que ele está manipulando o leitor para acreditar nas palavras dele, que na verdade não teve espírito coisa nenhuma. Ou foi uma manifestação da culpa de que ele prometeu uma coisa que ele sabia que não poderia cumprir e agora que ele efetivamente não conseguiu cumprir aquela promessa, ele se sente culpado, ou ele está realmente contando uma mentira para aliviar um pouco a culpa. No fim é sempre a culpa.
Temos talvez um protagonista muito culpado porque não conseguiu cumprir a sua promessa e ele tá tentando de diferentes formas convencer outras pessoas e se convencer de que aquela promessa não valeu de nada. E o epígrafe desse conto sugere isso também. Sob os cuidados de um certo tipo, a alma está salva. Ou seja, a alma do protagonista foi absolvida. Ele fez uma promessa, ele não conseguiu cumprir, mas a alma dele está salva de qualquer forma. Seja porque a promessa não vale de nada, seja porque de fato a esposa veio, se manifestou do etéreo e absorveu ele dessa promessa. Enfim, por N motivos, o que importa dentro desse conto é que ele apaixonou e se apaixonou de novo. E Eleonora é isso, não tem nada de assustador, muito pelo contrário. Se você gosta de livros de romance, se você gosta daquelas descrições extremamente apaixonadas de personagens, eu acho que vale a pena você dar uma chance para Eleonora, porque é um conto que vai gastar tempo descrevendo essa paixão, fazendo alegorias, montando esse cenário de é tudo perfeito na relva multicor aqui. E o Poe escreve muito bem, então mesmo sabendo o final, mesmo sendo uma história curta, vale a pena você se deliciar pelas palavras do Poe. É um conto bem curto, com uma linguagem bem poética, ele faz muitas metáforas, muitas comparações, tem várias alegorias aqui à mitologia. É bem aquela literatura característica romântica mesmo. E ok, confesso que nesse ponto dessa leitura não é o que me chama mais atenção nessa coletânea de contos, até porque estou aqui para ler histórias de terror. Mas, eventualmente, essa quebra de expectativa é interessante, e com Eleonora foi também. Durante a leitura dos contos do Poe, eu sempre imagino uma sinfonia de fundo, mas uma sinfonia bem barulhenta, aquela coisa de tensão sendo construída, os violoncelos lá, sei lá, trabalhando para montar aquela tensão, aquela adrenalina no leitor. Em Eleonora, eu já imaginei um violino bem suave, aquela cerimônia, sabe, romântica, um pouco teatral, mas tudo muito simples, muito casual, muito contido. E para quem estiver buscando histórias de terror, talvez se decepcione. Mas para mim foi uma boa surpresa, uma quebra de expectativa realmente. E eu quero saber agora a sua opinião sobre Eleonora, porque no próximo vídeo nós começamos outra seção desse livro, chamado Ímpeto Aventureiro. Vamos viver aventuras. E o primeiro conto é Manuscrito Encontrado em uma Garrafa. Nunca fiz a leitura desse conto e vamos ver então o que ele nos reserva. Até o próximo vídeo.